Gente, Richard aqui, seja bem-vindo ao Reconectando a Palavra, hoje para falar do primeiro e segundo episódio da quinta temporada de The Chosen. Acabei de chegar do cinema e olha, tenho muitas novidades para você. Fique até o final do vídeo, porque hoje eu vou falar de 3 questões. O que eu achei da série, vou ser muito sincero, hein? Segunda questão, toda a dinâmica do templo. Recebi muitas perguntas que as pessoas não entenderam muito bem a questão da dinâmica do templo. E por último, o que eu vejo de errado na série, o que eu vejo de estranho na série, talvez que você não está entendendo. Se você gosta de conteúdos assim, cristãos, estudos aprofundados, já deixa a sua inscrição, deixe seu like, comente e compartilhe com amigos. Você ajuda demais o canal a poder crescer. Vamos lá então, a série The Chosen saiu a 5ª temporada e fomos ao cinema assistir com muitos irmãos. Segue aí a foto para você dar uma olhada. Foi uma noite incrível, onde a gente pôde compartilhar um pouco da palavra de Deus com tantas pessoas. Eu não vou dar spoiler, fique tranquilo, você que ainda não assistiu. Eu vou comentar algumas coisas apenas que estão nos trailers. Uma das coisas impressionantes é a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Na entrada, então, com um burrinho, fazendo então com que a profecia se cumprisse. Eles conseguiram dar muita profundidade e grandiosidade à cena. A gente fica de fato imerso naquela sensação da Jerusalém do século I, onde o Império Romano estava ali dominando Israel, e fica bem claro para nós toda aquela questão. Uma das coisas que eu gostei demais da série é que ela, nesse momento, ela está aprofundando, todo esse contexto, dando para nós um contexto bem interessante de todo o funcionamento do templo, toda a questão dos rabinos, dos fariseus, do sinédrio e toda aquela ambientação de uma Jerusalém onde Jesus caminhou. Essa sensação de grandiosidade da tela fica bem clara quando a gente assiste, e a gente tem uma sensação assim bem prazerosa de poder assistir no cinema. Então, inclusive, deixo aqui a minha dica para você. The Chosen 5ª temporada já está nos cinemas. Outra coisa que agora eu quero destacar é toda a funcionalidade do templo. A série vai mostrar, e você viu nos trailers, lá de João capítulo 2, a partir do versículo 13, a purificação de Jesus no templo. E ali nós vemos claramente que Jesus fica incomodado com o que estão fazendo no templo, que é o mercado. E agora, nesse momento, fique conectado aqui, não sai do vídeo, que eu vou mostrar para você o que de fato está acontecendo ali, porque muitas pessoas não conseguiram entender exatamente o que estava acontecendo. Quando nós olhamos a cena e o texto de João, o texto deixa claro que existiam ali animais que eram vendidos e cambistas. Aonde isso estava acontecendo? Estava acontecendo no pátio dos gentios. Quando você vê a imagem agora que aparece na sua tela, o pátio dos gentios está à sua esquerda, e o pátio à sua direita, o pátio das mulheres, e logo tem a Fortaleza Antônia, bem no alto, lá em cima. Todo o comércio está acontecendo no pátio dos gentios, e perceba só que o versículo 14 diz assim: bois, ovelhas e pombas eram os principais animais usados no culto do sacrifício no templo. Aqui no versículo 14 você está vendo isso. No pátio do templo vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas. Era muito conveniente para quem fosse prestar o culto poder comprá-los o mais próximo possível do lugar onde seriam sacrificados. Para quem não sabe, antes do sacrifício de Jesus, para você então fazer adoração a Yahvé, você precisava, por exemplo, aqui no Brasil, precisava pegar um avião, chegar até a Turquia ou algum lugar da Europa, pegar outro avião, chegar em Israel e depois caminhar até Jerusalém. Chegando a Jerusalém, era necessário comprar uma roupa nova, comprar um animal, fazer o câmbio da moeda, eu vou explicar agora, e você precisava tomar um banho ritual para entrar no pátio, fazer o seu sacrifício e assim adorar a Deus. Você percebe, todo o trâmite, toda a dificuldade, como isso valoriza o sacrifício de Jesus na cruz, quando hoje a gente, através do nome de Jesus, a gente em qualquer lugar chega até Deus. É exatamente isso que a série quer mostrar. Fernando, não era venda. Versículo 14 diz: bois, ovelhas, pombas eram os principais animais usados no culto, no sacrifício. Então era conveniente quem ia prestar culto
comprá-los o mais próximo possível, porque esses animais seriam sacrificados. O que Jesus está criticando, então, não é a venda. Você lembra que lá em Mateus 17, 27, Jesus disse, pediu que Pedro fosse até o mar pegar uma dracma para pagar o imposto do templo. Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O sacrifício era algo que foi literalmente construído, foi ensinado por Deus. Então era conveniente que os animais, os cambistas, estivessem próximo ao lugar. A questão não era essa, porque era necessário ter o câmbio. Mas eles poderiam ter construído em outro lugar, não dentro do templo. E esse comércio não existia apenas na Páscoa. Ele existia durante todo o ano. Qualquer judeu acima de 20 anos precisava pagar o que se chama na época meio ciclo anual, que era uma visita ao templo. E todo mundo entregava esse chamado meio ciclo anual para a manutenção do templo. E a única moeda aceita para esse fim, na era de Tiro, era uma moeda de pureza excepcional, de conteúdo de prata. Então era necessário o câmbio e era necessário os animais. Agora, a comissão recebida estava exorbitante e o local não era próprio. Então, o problema de Jesus é que transformaram o local de adoração num local de comércio. Um local que era para oração de pessoas do mundo inteiro. O local estava contaminado e isso impedia a adoração. Qual é a aplicação para nós? Tudo aquilo que atrapalha a adoração a Deus precisa ser retirado. Então, nós somos o templo. O que está atrapalhando a nossa adoração até Deus? Nós aceitamos um Jesus de Scott que possa, então, nos confrontar para que a gente possa retirar de dentro de nós aquilo que atrapalha a adoração a Deus? Pensando na igreja do dia de hoje, o que atrapalha a adoração a Deus no templo? O que atrapalha a adoração a Deus, a verdadeira adoração, também precisa ser retirado. Então, o problema não é se a igreja está vendendo almoço, se tem cantina. A questão é, se alguma coisa está atrapalhando a adoração a Deus, isso precisa ser retirado. Então, vamos fazer essa distinção. Jesus não está questionando a venda em si, mas o local. Como era feito, no local que era feito e as comissões exorbitantes. Então, Jesus pega o chicote para mostrar a autoridade e vai chicotear na direção de pessoas, mostrando assim, olha, não vem não, e para espantar os animais. E ele vira a mesa dos cambistas para mostrar naquele momento que Jesus está irado com aquilo que está acontecendo no templo, cumprindo a profecia de Zacarias. Então, primeiro, a cena é fantástica, ela foi toda construída de forma espetacular. Isso demonstra também um ponto positivo para a série de The Chosen. Seguindo, então, vamos para aquilo que eu penso ser uma crítica construtiva, uma crítica genuína à série The Chosen. Muitas pessoas que reclamam demais daquilo que eles entendem como heresia. Existem muitas coisas que de fato não estão na Bíblia. Mas eu quero dizer para você de que o que os produtores e roteiristas de The Chosen fazem é pegar coisas dos manuscritos antigos e também a questão da tradição judaica. Vou dar um exemplo para você. O doutor Adolfo Reutemann, ele é curador dos manuscritos do Mar Morto hoje em Israel. Ele tem um livro chamado Bíblia, Exegese e Religião. Quando você lê esse livro, ele vai pegar escritos que não estão na Bíblia, extra-bíblicos, para mostrar a história de José. Quando nós lemos a história de José na Bíblia, nós vemos que José foi assediado pela mulher de Potifar e ele então sai correndo. Mas na tradição existem então escritos que mostram que aquilo ali é o resumo do que aconteceu. José foi bem mais assediado em vários outros momentos. Há relatos de que a mulher ficou nua na frente dele. Há relatos que em festas ela tentava enganá-lo. Há vários e vários relatos, mas a Bíblia resume aquilo. Mas isso está em escritos extras bíblicos e mostrando, isso não é uma depreciação a José. Na verdade, naquele momento, ser homem de verdade não é apenas a honestidade, mas a virilidade, a castidade, a lealdade. Isso tinha um valor incrível naquele tempo. Então esses relatos extra-bíblicos estão mostrando que José é um cara muito fera. Você entende isso? Ele está valorizando a castidade de José.
Quando lemos Atos capítulo 19, nós vemos que Paulo ele vai discipular duas pessoas ali no texto. Mas a Bíblia diz assim, olha, ele ensinou. Quando nós lemos relatos antigos, de manuscritos antigos, nós vemos que não foi apenas ensinou. O que aconteceu é que ele passava 5 horas por dia, todos os dias, discipulando, mostrando a Bíblia para esses caras. Perceba, mais uma vez, dando detalhes além daquilo que já está escrito na Bíblia. Tanto a série The Chosen como a Casa de Davi utiliza-se disso para acrescentar. E isso não diminui em nada a série. Apesar de vermos algumas coisas estranhas, e eu digo que uma das coisas que me chamou estranheza na série é um trovão que aparece numa palavra de Jesus, parece uma voz. Isso não me tira de nada da imersão da série, o quanto eu amo, o quanto eu aprecio a série, apesar de respeitar você que não gosta da série. Então, estou dando aqui minha contribuição, minha crítica sincera, aquilo que eu acredito que seja uma bênção para os dias de hoje, a série The Chosen, que estreou em primeiro lugar no Brasil e também em vários lugares do mundo. Série The Chosen, 5ª temporada, episódio 1 e 2, é um sucesso fenomenal. E fica aqui mais uma vez a dica para assistir a série The Chosen. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, compartilha, deixa seu comentário, seu like, a gente se vê no próximo vídeo. O vídeo da Páscoa está saindo aí, fica ligado, fica na paz.